Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Kendy Rogers, que só foi solucionado 62 anos depois. E pessoal, como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Candice Elaine Rogers, mais conhecida como Candy, nasceu em 1950. Não há quase nenhuma informação sobre a sua infância. Eu não consegui encontrar nem o nome dos pais dela, somente de uma prima chamada Joanne Poss. O que se sabe é que ela era filha única. Nasceu e foi criada na cidade de Spokane, no estado de Washington, nos Estados Unidos. É dito que Candy era uma garota muito gentil, esperta e comunicativa. Em 1959, ela se tornou membro do Bluebirds, um grupo só para meninas que foi criado para ajudar no desenvolvimento de jovens. Na época, eles possuíam alguns programas de acampamento, pintura e outras atividades ao ar livre. Na tarde de 6 de março de 1959, Candy, com 9 anos na época, voltou para a casa da escola. Em casa, ela brincou com seu cachorro, comeu alguns biscoitos de aveia e depois saiu para vender doces no bairro, perto de onde morava, em Spokane, como parte das atividades do grupo Bluebirds que ela participava. Quando Candy não voltou para casa ao anoitecer, seu avô e sua mãe ficaram muito preocupados e resolveram sair para ir atrás dela. Eles não conseguiram encontrar a garota em lugar algum e decidiram chamar a polícia. Em pouco tempo, amigos, vizinhos e equipes de buscas se juntaram para tentar localizar a pequena Candy. Por volta das 9 da noite, as 6 caixas de balas de hortelã com a marca Campfire que Candy carregava foram encontradas espalhadas ao longo de uma estrada, perto de uma ponte. Inúmeros voluntários vasculharam o desfiladeiro abaixo da casa de Candy. Vasculharam também as margens do rio Spokane, verificaram garagens e carros, mas nenhuma pista da garota foi encontrada. Nos dias posteriores, milhares de pessoas se voluntariaram para ajudar nas buscas. Toda essa mobilização contou com fuzileiros navais, aeronaves militares e milhares de voluntários que também se utilizavam de cavalos. Nos últimos dias de busca, um helicóptero da Força Aérea que estava sendo usado na operação acabou se envolvendo em um acidente e caiu em um rio onde dos 5 tripulantes, apenas 2 sobreviveram. Pouco tempo depois, as buscas foram suspensas, já que as autoridades não conseguiram encontrar nenhuma pista de onde a garota poderia estar. Em uma época que ainda não tinha telefones celulares, GPS ou câmeras de segurança, a polícia estava praticamente no escuro. Em 21 de março de 1959, 15 dias após o desaparecimento, 2 homens do exército, Howard Lawrence, de 19 anos, e Richard Bergen, de 21, encontraram um pequeno par de sapatos de camurça na cor azul enquanto caçavam marmotas em um bosque remoto a 20 quilômetros da cidade de Spokane. Eles levaram esse par de sapatos para a polícia, que posteriormente levou para a mãe e o avô de Candy para ver se eles o reconheciam. Os dois reconheceram os sapatos como sendo de Candy, então a polícia começou a fazer buscas novamente, dessa vez se concentrando na área onde os sapatos foram encontrados. Não demorou muito, e um dos patrulheiros encontrou algo que estava embaixo de um monte de folhas secas de um pinheiro. Era um corpo. Após uma perícia, foi confirmado que se tratava de Candice Elaine Rogers. A notícia, obviamente, foi um choque para a família e a comunidade local, que ficou com muito medo, já que esse tipo de coisa não era comum por ali, ainda mais na década de 50. Posteriormente, a garota foi enterrada sob forte comoção por familiares e amigos em sua cidade. Durante as investigações, foi encontrado o DNA de outra pessoa nas roupas de Candy, mas naquela época ainda não havia tecnologia de rastreamento por DNA, então a polícia não conseguiu localizar o criminoso que era o responsável pelo crime. A princípio, surgiu um suspeito, um criminoso em série chamado Hugh Morse, que havia cometido pelo menos 4 crimes da mesma natureza pela região e morava a poucas quadras da casa de Candy. A polícia acreditava que Hugh era o principal suspeito depois de encontrar um chiclete de uva nas roupas de Candy, um tipo de chiclete que coincidentemente Hugh gostava muito. Apesar de ser tido como o principal suspeito do caso, ele nunca foi acusado formalmente pelo crime contra Candy. Sem mais evidências e alternativas que pudessem ajudar nas investigações, o caso foi arquivado.
No ano de 2001, mais de 40 anos depois do crime, a tecnologia de DNA estava mais avançada. Com isso, o caso foi reaberto e as autoridades decidiram fazer a comparação do DNA encontrado na roupa de Candy com o suspeito Hugh Morse, que já estava preso por conta dos seus outros crimes. Devido ao histórico de Hugh, os novos detetives estavam convictos e confiantes que ele fosse o autor do crime, e assim encerrariam um caso de tantos anos sem solução. No entanto, para a surpresa deles, o DNA de Hugh não correspondia ao encontrado nas roupas de Candy. Dessa forma, ele foi descartado como suspeito. No ano de 2003, Hugh Morse faleceu na prisão. Naquela época, não havia um programa onde os criminosos eram registrados, mas indivíduos com antecedentes criminais semelhantes foram interrogados. No entanto, a polícia não conseguiu obter provas suficientes para realizar uma prisão. Com a reabertura do caso, os detetives chegaram a receber muitas dicas, mas nenhuma delas os levaram a lugar algum, e novamente o caso foi arquivado. Dias se transformaram em meses, e meses se transformaram em anos, mas os detetives não desistiram. Em setembro de 2021, 62 anos após o crime, a polícia de Spokane anunciou que havia resolvido o caso com base em evidências de DNA e um trabalho aprofundado de investigação. Os investigadores, junto com especialistas de um laboratório criminal, descobriram um método de teste de DNA de última geração, oferecido por um laboratório no estado do Texas. Uma amostra de DNA coletada na época do crime foi enviada para esse laboratório. Ele foi inserido em um banco de dados genealógicos, que reduziu os possíveis suspeitos a 3 irmãos que moravam na cidade de Spokane, sendo eles Andrew Huff, Terry Allen Huff e John Hay Huff. Este último foi o único que teve filhos. A polícia entrou em contato com a família deles e testaram os irmãos Andrew Huff e Terry Allen Huff. O resultado foi negativo e eles foram descartados. Agora, só havia restado John Hay Huff, o terceiro irmão e único suspeito provável do crime. Os detetives só tinham que coletar o seu DNA para confirmar as suspeitas e, finalmente, pôr um fim ao caso. No entanto, isso não seria possível naquele momento, já que John havia tirado a própria vida em 1970, quando tinha 31 anos. Mas, como eu já mencionei, ele teve filhos, 4 filhos para ser mais exato, e um dos seus filhos, uma mulher chamada Kate Huff, que conhecia o caso de Candy, se ofereceu para dar uma amostra do seu DNA para a polícia, e o resultado foi positivo. Apesar do teste ter dado positivo, os investigadores ainda não estavam satisfeitos. Eles então conseguiram um mandado para exumar o corpo de John e coletar a amostra do seu DNA. Segundo notícias, a equipe do laboratório responsável para fazer as análises disse que o resultado mostrou uma correspondência entre a amostra de John Huff e a amostra coletada nas roupas de Candy, com um limite de probabilidade indicando que era 25 quintilhões de vezes mais provável que John fosse o responsável a mais do que uma pessoa não relacionada escolhida aleatoriamente da lista geral da população. Com isso, John Hay Huff era oficialmente o responsável pelo crime contra Candice Elaine Rogers em 1959. Kate, a filha de John que cedeu seu DNA à polícia, ficou arrasada quando eles lhe disseram que seu pai era o responsável pelo crime. Ela tinha apenas 9 anos quando seu pai faleceu. Segundo ela, John sempre foi um bom pai e que chorou muito e não conseguiu acreditar que ele tinha sido capaz de cometer um ato tão terrível. John estava enterrado no mesmo cemitério que Candy e no final de setembro de 2021, sua filha Kate aproveitou que seu pai foi exumado por conta do teste de DNA e decidiu enterrá-lo em outro cemitério. Ela disse que aquilo era o mínimo que ela podia fazer em respeito ao que aconteceu com a garota. Ela também se desculpou em uma entrevista em nome de seu pai. Com suas palavras, ela disse: "Eu sinto muito, muito mesmo pelo que meu pai fez. Espero que isso dê paz aos parentes dela, mesmo que não seja realmente justiça, porque ele não recebeu nenhuma punição pelo que fez, mas ele tem essa marca suja em seu nome agora, e eles podem sentir que o caso está resolvido." Posteriormente, após os detetives consultarem os registros da polícia, foi descoberto que John também havia atacado uma mulher em 1961, quase 2 anos depois do crime contra Candy. Essa mulher felizmente sobreviveu ao ataque e denunciou John para a polícia, que foi preso e passou 6 meses na prisão.
Após sair da prisão, John começou a trabalhar em uma serraria e um frigorífico, onde inclusive sofreu uma queimadura química em seu rosto. Ao mesmo tempo que trabalhava na serraria, ele também vendia talheres de porta em porta e fez isso até 1970, quando faleceu. John cresceu em Spokane e já tinha um registro de pequenos crimes cometidos na adolescência. Ele se juntou ao exército quando tinha 17 anos e foi posicionado ao redor de Fairfield. Ele também serviu na Coreia como balconista de inventário, mas foi dispensado por deserção por conta de sua condenação de 6 meses pelo ataque àquela mulher. Ele tinha 20 anos na época em que cometeu o crime contra Candy e morava a cerca de 1,5 km da casa da garota. O sargento Zack Storment, que acompanhou o caso desde o começo, disse que estava muito feliz de ter vivido para vê-lo resolvido. Ele disse também que não sabia se John conhecia Candy ou se já tinha falado com ela alguma vez. A única conexão que os dois tinham era a irmã de John, que na época em que Candy desapareceu tinha 10 anos e as duas participavam juntas do grupo Bluebird. A irmã dele era uma espécie de irmã mais velha para Candy no grupo e explicava para ela como as atividades no grupo funcionavam. Embora a identificação do responsável tenha trazido algum alívio aos poucos parentes sobreviventes de Candy, o sargento Zack Storment disse que foi muito agonizante ter que contar à viúva de John e aos 4 filhos dele que o homem era o responsável por um crime tão terrível. Os pais de Candy já não estavam mais vivos quando o caso foi resolvido e, infelizmente, eles se foram sem saber quem era o responsável por ter tirado a filha deles. Joanne Poss, a única parente de Candy do qual eu encontrei o nome, disse que achava muito triste que seus familiares faleceram sem saber quem havia tirado a vida da garota, uma coisa que eles desejavam muito saber. Joanne chorou muito quando o sargento Zack Storment entrou em contato com ela para dizer que o responsável havia sido encontrado, pois ela achou que o caso nunca iria ser resolvido. Ela disse que isso a fez reviver emoções terríveis. Segundo ela, disse se lembrar de estar indo para a igreja quando sua mãe avisou que a polícia tinha encontrado Candy. A princípio, ela ficou feliz, achando que sua prima estava viva, mas depois, quando ela soube a verdade, o seu mundo caiu. Ainda segundo ela, Candy era uma menina muito doce e não merecia o fim que teve. Este foi o caso de Candy Rogers, um caso que foi preciso a determinação de uma comunidade, a evolução da tecnologia e a perseverança de gerações de detetives para finalmente resolver um mistério que durou 62 anos. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.